Oi, eu sou Luziana, Luli Brasil no YouTube, falando diretamente do Canadá. E hoje eu vou falar uma notícia que saiu sexta-feira, né? E interessa a alguns, a outros não. Um estudo, como está em inglês, quem sabe ler em inglês, né? Um estudo descobriu que a vacina contra shingles, o que é shingles? Herpes zoster, corta o risco em 20%, né, para os adultos desenvolverem demência. O que é demência? Demência pode ser Alzheimer, pode ser... Então, eu até esqueci de colocar aqui a explicação que é demência. Mas vamos lá. Então, Alzheimer é uma das demências, não é a única. Então, a vacina evita a vacina contra herpes zoster, que é o famoso cobreiro. No Brasil a gente chama de cobreiro, né? Ele também evita, além de evitar o cobreiro, ainda evita em 20% a chance de desenvolver demência, né? Mas você não é obrigado a tomar. Para as pessoas que podem vir a dizer agora mais uma vacina, não, você não é obrigado a tomar ou obrigada a tomar essa vacina. Ninguém disse isso. Mesmo porque eu nem sei se o sistema público do Brasil, faz essa vacinação. Aqui no Canadá tem algumas pessoas que têm essa chance de sair gratuito, mas não é todo mundo. Eu liguei para perguntar se eu e meu marido poderíamos tomar essa vacina, porque na família do meu marido tem caso de demência e na família da minha mãe também tem caso de demência. Então, a grande chance de ter menos 20% de... embora está um estudo, né, mas o estudo descobriu isso, estão dizendo que descobriu, né? Então, a publicação aconteceu quarta-feira no jornal Nature, Natureza, né? Essa notícia que eu assisti foi no Global News, por isso que eu vim aqui no Global News. No Brasil também vocês podem ver essa notícia, né? Também estavam pesquisando em Wales. Wales é Gales, o país de Gales, né? Na Inglaterra. É um dos países da Inglaterra. Aqui tem vários países da Inglaterra, né? Então, essa vacina não está dizendo que vai ter 100% de chance de não ter demência, né? Mas já é uma coisa boa você ter pelo menos 20% de chance de não ter, né? E lembrando que herpes zoster não é muito divertido. Eu vou mostrar a vocês antes de prosseguir. Não, vou deixar a imagem para o final do vídeo, né? Porque aí eu vou explicar qual a diferença de herpes zoster, da herpes bucal e da herpes genital, da herpes sexualmente transmissível. Não é a mesma coisa, porque tem gente até gente com estudo, né? Um conhecido meu, que eu não vou nem falar mais desse assunto, porque, enfim, a pessoa está sem falar comigo. Quando uma pessoa aparece com aquela herpes na boca, né? Não é a mesma coisa que herpes bucal. Não pense que você foi traído ou traída. Você não foi nem traído nem traída. Essa herpes bucal pode ser que a pessoa levou um beijo de alguém quando era pequeno ou pequena e transmitiu aquilo ali para o rosto da criança. Não deixe a criança passar a mão ali e depois coçar os olhos, porque cega, né? Essa herpes é um tipo. A herpes sexual é outro tipo. Aí eu vou pegar aqui primeiro em inglês para o povo que fala inglês, né?
Temos aqui, segundo a Medical News Today, Health Match, Very Well Health, então vários sites que a AI perguntou, a IA procurou, né? Então, shingles é o vírus VZV, que é o varicela zoster virus, né? É o vírus da varicela, embora todos eles são vírus da varicela, mas é diferente. São vírus diferentes. Então, ele causa dor, nódulos assim, quando íngua, quando a gente chama. Já herpes simples, que é herpes bucal, que se trata com a ciclovir, a pomada ciclovir. Eu não sei se tem, dizem que tem vacina, mas é melhor usar o coisa. Então, a herpes simples causa, como é o nome, febre. Tem gente que tem febre, dá uma coceira. Se passar a mão ali, passar no olho, você pode cegar, né? Teve uma campanha até na televisão por causa de uma criança que cegou. Então, o nome do vírus é HSV1. Já herpes genital que também o vírus herpes simples, só que é 2, HSV2. Acontece também, que eu já vi acontecer, uma pessoa que eu conheço estava com a roupa molhada, a roupa assim, a camisa, há muitos anos, há mais de 20 anos. E lembrando que eu tenho 45 anos, então não é normal eu dizer há mais de 20 anos. Eu tinha 21 anos quando eu vi isso. Um colega de trabalho chegou, a camisa toda molhada. Aí eu disse, o que foi isso? Aí ele disse, é mijo de aranha. Uma explicação que a gente, no Nordeste, eu não sei se no resto do país diz, mas eles chamam herpes bucal, tanto uma como outra, de mijo de aranha, porque eles acham que a aranha ficam as bolhas ali. É popular, mas não é. Não, a aranha não mijou em lugar nenhum. Foi outra aranha, né? Então, a pessoa pode estar com herpes genital, sentar na sua barriga, na sua perna, nua, né? Claro, nua. Ou você tem contato com a parte, o homem ou a mulher tem contato com aquela parte que está com a herpes genital, e aí você pega, né? Então, é pelo contato que pega a herpes, tanto genital como a herpes bucal, você pega pelo contato. E também pela varicela, eu acredito que varicela é a mesma coisa que catapora. Então, assim, catapora parece simples, mas ela deixa sequela. E uma das sequelas é isso, quando você tem seu sistema imunológico baixo, e acontece de você desenvolver a herpes. Deixa eu colocar também no português, né, para vocês poderem ver. Se vocês quiserem ler mais, vocês podem pausar ou procurar na internet, né? O tratamento, você procura o seu médico, porque não tem cura, tem tratamento, tem controle. Você tem que ficar, quando você tiver com a herpes, você não pode estar em contato com alguém. Quando ela estiver ativa, você não pode ter, se for aquela bucal, não pode estar dando beijo nas pessoas. Mesmo quando estiver em casca, não pode dar beijo nas pessoas, especialmente em crianças. E quando for genital, também não deve ter relação com ninguém, né? Porque é problema. Não pode usar roupa com outra pessoa, né? Porque transmite. Ela solta um líquido, né? Então, mas vamos ao assunto que interessa, né? Então, essa vacina
A vacina, bora ver em português. Não, a vacina não é gratuita e não está disponível no SUS. Então, assim, no entanto, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para colocar ele no calendário nacional. Aí, se você é da turma que é anti-vacina, problema é seu. Problema é seu. Se você não quer tomar, melhor ainda, né? Porque você vai deixar de evitar que o governo gaste 800 a 1.200 em você, né? Aqui, o quanto é o valor no mercado, é esse valor, né? Então, assim, tem gente que diz, eu não vou ajudar com outras doenças, não só com essa. Eu não vou ajudar a indústria farmacêutica. Você vai ajudar. Você não vai ajudar com a vacina, mas quando você desenvolver a doença que a vacina está evitando, você vai enricar a indústria farmacêutica. Essa você vai precisar de 2 doses, né? Depois você vai ficar, acho que é 10 anos imune àquele, né? Então, e essa vacina também ajuda a reduzir as crises, eu acredito, das outras herpes, né? Aqui, por exemplo, tem aqui. Quais são as vacinas contra herpes zoster? A vacina herpes zoster recombinante Shingrix, que é o que tem aqui no Canadá, que eu estou tentando, e a vacina Zostavax. Então, elas custam aqui no Canadá, cada dose, 105 a 175. Meu marido ligou hoje e a farmácia que ele ligou custava 175. Para não dizer que eu estou mentindo, eu sei que esse vídeo está ficando longo, eu tinha feito um vídeo curto, mas ficou faltando muita coisa, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo comprido. Ninguém está fazendo campanha para você usar. A televisão não fala sobre o assunto porque ninguém quer gastar com você 1.200 2 vezes no mês ou no ano, né? Que tem que ser duas aplicações. Imagine, vamos dizer que seja 800 mais 800, 1.600. 1.600 reais por pessoa. Você imagine quantas pessoas tem no Brasil. Aí vamos dizer que só o idoso tome, que aqui no caso no Canadá, eles falam que é 50 a mais, de 50 anos para cima é indicado tomar essa vacina, porque é a idade onde mais ocorre os casos de cobreiro, né? Então, assim, a partir dessa idade, comece a pensar nisso. Mas se você não quer a partir dessa idade, quer pensar antes, vale a pena, né? Tem efeito colateral? Claro que tem efeito colateral. Todo mundo é diferente. Cada um tem né? Então, qual é o efeito colateral? Qual o efeito colateral como é o nome, meu Deus, me esqueci. Shingrix. Pode ter dor, vermelhidão e enduração no local da aplicação. Aí você coloca uma compressa. Reações sistêmicas como febre, dor de cabeça, que é a cefaleia, fadiga,
sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, diarreia e ou dor abdominal, mialgia, que é dor muscular, com início de 6 a 12 horas após a vacinação, podendo persistir por 1 ou 2 dias. Por que isso acontece? Porque alguns sistemas imunológicos são mais... Porque a função da vacina é essa, fazer seu sistema imunológico reconhecer aquilo ali, aquele problema e atacar. Então ele já vai estar preparado. É isso que eu entendo. Pode ser que eu esteja explicando diferente dos médicos, mas eu estou explicando no popular. Seu corpo não vai receber aquilo ali como uma coisa desconhecida. Então ele já está vacinado, pronto. Aí, se você tiver, que eu acredito que a vacina seja para não ter, mas se você tiver, não vai ser tão sofrimento quanto, né? Mas a vacina é para não ter. Bora lá. Vamos lá, continuando. Aqui também está tendo vacina contra sarampo, mas o assunto não é esse, temos outros assuntos. Então, o que é demência? Demência não é a mesma coisa que... Vou colocar aqui, demências versus Alzheimer. Então, demência e Alzheimer não é a mesma coisa. Alzheimer é um tipo de demência. A demência é uma característica de doença. Como a gripe é uma característica de doença, como virose é outra característica, como infecção é outra característica, então coisas diferentes, né? Por exemplo, febre. Febre é uma característica de sintoma, não é doença, é um sintoma, né? Vamos lá, então, demência é um termo geral que se refere a um declínio, ou seja, uma diminuição do cognitivo, então, do sistema cognitivo. O que é o cognitivo? É a habilidade que você tem de pensar, de tomar decisões, de reconhecer o que é pau, o que é pedra, o que é certo, o que é errado, né? O que é socialmente aceito. Então, isso é conhecimento cognitivo. Quando você tem o sistema cognitivo, né? A habilidade cognitiva. Quando você consegue levantar, andar, ir ao banheiro, saber que precisa ir ao banheiro, tem fome, sabe que tem fome. Quando você tem a habilidade de pegar, né, você pensa, como é que pega um garfo? Então é cognitivo, você aprendeu isso, né? Então assim, tudo isso que a gente fez, que não sabia quando era criança, né, embora a habilidade de pegar é normal, né, mas assim, vai chegar num ponto, uma pessoa com declínio cognitivo, uma pessoa com demência, chega num ponto que ela não consegue mais fazer nada sozinha. Que é o caso daquele ator, que foi o Lex Luthor em 1980 e alguma coisa, 83, que ele não tinha mais a habilidade de comer sozinho, de ir para o banheiro sozinho. Então, quando a mulher dele morreu, ele estava só em casa e morreu também, né? Morreu alguns dias depois, né? Então, demência é um termo abrangente que se refere a um grupo de doenças que causam declínio cognitivo, que é o que eu expliquei agora. Pode ser causada por várias doenças neurodegenerativas. O que é neurodegenerativas? Um monte de ligações elétricas que tem na sua cabeça se chama neurônio. Degenerar significa se desfazer, se desmanchar. Então os neurônios, os fios da sua cabeça começam a ficar podre, vamos dizer assim no termo popular, começa a se desfazer e se destrói. E aí essas ligações que eles tinham deixam de existir.
o que eles estava ligando não liga mais. Se você tem a capacidade de se levantar, não vai se levantar mais. Se você tem a capacidade de andar, não vai andar mais, né? E até morrer. Então, é o processo do envelhecimento, né? Outros tipos de demência incluem demência vascular, que é o sistema vascular. O que é o sistema vascular? Sistema de veias. Né? Então, a demência vascular, quando as veias não estão muito bem, começa a desfazer também. Demência frontotemporal, que é da frente e da têmpora. Eu não sei o que é que acontece, mas é essa parte aqui, frontotemporal. E a demência com corpos de Lewy, ou Levi, não sei como é que você vai ler, que eu não sei qual é essa demência. E demência de Parkinson, que é aquela doença que o Michael J. Fox, o canadense Michael J. Fox de Volta para o Futuro, desenvolveu, né? Ele tem ele tem Parkinson. E quem tem o mal de Parkinson, ele vai desenvolver a demência, infelizmente. Não é só aquela tremedeira, mas tem também, infelizmente, o problema de demência, que já é um estágio bem avançado do Parkinson. Então, Alzheimer é a causa mais comum de demência, representando cerca de 70% de todos os casos de demência. É uma doença específica que afeta o cérebro, causando problema de memória, pensamento e comportamento. Então, não é só o pensamento, não é só a memória, você também vai ter problema no comportamento, você vai ter problema, vai achar que as pessoas estão falando uma coisa que não falaram, vai ficar agressivo, né? Assim. E não vai saber que está acontecendo isso. Você não tem essa noção. Então, a doença de Alzheimer agrava-se com o tempo e não há cura conhecida. Então, assim, a prevenção, o sonho da prevenção é uma boa. E aí é isso que eu queria falar para vocês. Eu estou parando aqui porque eu tenho certeza que o vídeo está muito comprido, mas eu só queria explicar isso. Eu fiz 2 vídeos de 3 minutos cada um, mas eu achei que estava faltando muita coisa. É isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. E o que é o cobreiro, que eu não tinha mostrado ainda. Se você não aguenta ver, não olhe. Já mostrando, né? Então aqui não só tem... então é isso. Tá vendo? Criança também tem, infelizmente. E o cobreiro, a gente chama de cobreiro no Nordeste. É o líquido que sai, né? Porque ele faz essa... Como que ele vai dar um giro? Até uma superstição no Nordeste de que se o cobreiro fechar, a pessoa morre. Porque ele dá o giro na pessoa, né? O giro que eu digo circula como um cinto, né? Esse aqui já ficou cego, né? Certeza. Assim, eu estou dizendo certeza, mas nem sei. Então é isso. Tem uns também que causam hemorragia, mas não preciso falar mais desse. Tá bom demais, né? Tá bom. Então, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.